Olá, bom dia. Estamos ao vivo com a sessão ordinária. Há 3 projetos do governo hoje na pauta. Um que faz alteração no ICMS do vinho, o outro em requisitos no concurso de policial penal e, por fim, um projeto que trata de bolsas de estudo para o ensino técnico aqui no estado. Vamos acompanhar os trabalhos a partir de agora. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, onde, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a mesma e convido ele, o delegado Danilo Baense, a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. Romanos 13, versículo 3, segunda parte. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Muito obrigado, deputado delegado Danilo Baense. Dispensada a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site oficial da Assembleia. Eu consulto se existe algum colega deputado que quer fazer registro de um minuto de silêncio. Já concedo a palavra ao deputado Dari Pagun. Vossa Excelência quer dar preferência para o Coronel Wellington, não, né? Ele dispensa hoje para tentar ver se consegue manter. Deputado Dari Pagun. Presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar todos os deputados, todas as deputadas. O meu pedido de silêncio hoje é pelo falecimento da Nilza Maria, moradora do município de Irupi, ocorrido ontem. Nilza era sogra da minha assessora Lavínia Alcuri, casada com o Breno, e a Nilza deixou 2 filhos, que é o Breno e a Áquila. Então, queria aqui pedir um minuto de silêncio pelo falecimento da Nilce Maria, que eu tenho certeza, e pedindo a Deus que conforta o coração de toda a família. Obrigado, deputado Dari Pagun. Ouço agora a deputada e ministra Irini Lopes. Pode registrar a sua presença, deputada Irini. Com a palavra. Bom dia ao senhor presidente e demais colegas. Bom dia a todos os capixabas que nos acompanham, servidores da casa. O companheiro João Coser, com certeza, ontem já fez o registro da nossa tristeza, do nosso pesar pelo falecimento do nosso querido companheiro Edson Wilson. Mas eu não posso deixar também de deixar aqui registrado o quanto que isso dói a todos nós. Edson Wilson foi um petista exemplar, foi militante no movimento secundarista, foi vereador, um dos mais jovens vereadores nesse estado, no município de São José do Calçado, foi dirigente sindical, foi dirigente partidário, foi pai de os seus filhos, tanto a sua primeira união quanto da segunda, companheiro da nossa grande companheira Andressa, que acompanha e trabalha e ajuda a construção do PT há décadas. Então fica aqui o registro de abraço, solidariedade a toda a família, a todos os amigos e a toda a família petista pelo passamento do nosso companheiro Wilson. Obrigado, deputado Irini Lopes. Realmente, o deputado João Coser ontem fez o registro.
Nós lamentamos muito também, mas também está aqui o registro do deputado Dari Pagun. Então, solicitação do deputado Dari e da deputada Irine Lopes, solicito a todos que coloquem em posição de respeito para que façamos um minuto de silêncio por solicitação desses dois parlamentares. Muito obrigado. E votar hoje serão esses três? Nesse caso, agora nós passaremos a primeira fase do expediente, que é sujeito a simples despacho, carecendo de quórum simplificado, mas já temos 21 deputados presentes no plenário, conforme painel eletrônico de registro de presenças. Sob os olhares do deputado Capitão Assunção e de Lucas Polese, do item 1 ao item número 5, trata-se de justificativa de ausência de parlamentares. O despacho para todos esses itens é justificado a ausência à secretaria. Número 6, ofícios 11, 25 e 02, 504, do Conselheiro-Presidente do Tribunal de Contas, encaminhando prestação de contas mensal ao mês de junho. Ciente à Comissão de Finanças e a todos os parlamentares por cópia. Os itens 7 e 8 são projetos do deputado Mazinho dos Anjos para os fins específicos. Despacho para esses itens após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões relacionadas pela Presidência. Segunda fase do expediente, sujeita à deliberação, nesse caso carecendo de quórum qualificado, já temos 22 deputados presentes, o quórum simples é 16 deputados, qualificado é mais, já temos 22, então há quórum, requerimento de urgência 220 dos deputados Dari Pagun e Marcelo Santos ao projeto de lei que confere ao município de Marilândia o título de capital estadual do Capelete. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Xambim. Pela ordem, deputado João Coser. Senhor presidente, eu só quero uma mensagem assim, muito gratificante para mim, eu espero que Vossa Excelência e os demais partes também se sintam. O meu nome foi incluído numa competição nacional sobre o Carnaval Nacional. 3 políticos estão concorrendo ao prêmio das escolas de samba. Deputado João Coser, presidente do senador, vereador de Mato Grosso do Sul, Valdir Gomes. Hoje sai o resultado. Tá ruim, né? Tá conseguindo falar. Presidente, agora sim. João Coser. Muito obrigado. Estou muito feliz porque a Federação Nacional do Samba está fazendo uma premiação aos políticos do Brasil que apoiam, incentivam e torcem pelo Carnaval. O meu nome foi incluído, estou disputando com pessoas importantes, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o senador do Mato Grosso do Sul, Valdir Gomes. Hoje sai o resultado, não sei se serei vitorioso, mas já estou muito feliz por ter sido lembrado pelo meu trabalho quando prefeito de Vitória, também como deputado, apoiando e transformando o Carnaval Capixaba num grande Carnaval brasileiro. Portanto, em nome da Assembleia, quero agradecer, naturalmente, fruto de um trabalho também dos senhores e das senhoras aqui do Estado de Espírito Santo, agradecer a FENASAMBA pela inclusão do meu nome e torcer pela vitória. Mas já estou vitorioso, já estou grato, estou feliz. Muito obrigado e parabéns, deputado João Coser, por estar incluído nessa lista tão seleta. Item número 10, requerimento de urgência, requerimento 157.25, de minha autoria, sessão solene. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Do item 11 ao item número
15, trata de indicações das senhoras e senhores deputados que colocarei nesse momento em conjunto para ser discutido. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Nesse momento agora, eu estarei finalizando a sessão e convocando para uma reunião extraordinária, onde nós teremos o projeto 469/2025 de nossa autoria, que é um projeto terminativo, o projeto de lei 152 do Governo do Estado, que trata da redução de base de cálculo de operação interna para estabelecimento de comercialização, comerciais, distribuidores, atacadistas no Estado. Projeto de lei complementar que trata da idade mínima do ingresso nas carreiras de policial penal. E a discussão única do projeto de lei 489, de autoria do governo, que trata da criação do projeto estadual de inovação e educação profissional técnica. E também... E também do projeto de lei 488, de autoria do deputado Dari Pagung. Só corrigindo o projeto inicial, que eu li o início, o primeiro, é 496 e não 469. Então, nesse momento, estou autorizando a abertura do painel. Só um minuto, não encerrei a sessão, não. Eu não havia encerrado a sessão. Até porque o deputado Pablo Muribeca não marcou presença ainda. Marcou? Ué, encerrou a sessão? Não, ainda não. O deputado Bispo Alves havia marcado presença também? Pode pedir pela ordem ainda? Então, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pode ser na sessão de abertura agora, logo agora? Seja feita a vossa vontade. Obrigado, Serginho. Então está encerrada a sessão, estou autorizando a abertura do painel para registro dos votos, abertura da sessão às 10h15. Muito obrigado, deputado Serginho, deputado Lucas Polese, um abraço. Está encerrada a sessão. A sessão ordinária foi encerrada e uma sessão extraordinária foi convocada para as 10h15. Na pauta da sessão extraordinária, então, que começa às 10h15, 5 projetos para votação na ordem do dia. 3 projetos são de autoria do Governo do Estado. Um dos projetos do governo é o projeto de lei 152 de 2025. Ele trata da forma de cobrança do ICMS do vinho. O projeto de lei 152... Projeto de lei 152 de 2025, então, de autoria do Governo do Estado e que está na pauta de votação da sessão extraordinária, que começa às 10h15, trata de mudanças na forma de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS de vinhos. A proposta retira o produto do regime de antecipação parcial, inserindo no de substituição tributária, quando o atacadista recolhe todo o imposto referente à operação de venda do produto. Segundo o governo estadual, a medida objetiva a melhoria do ambiente de negócios no estado. Outro projeto do governo que deve ser votado agora na sessão extraordinária é o projeto de lei complementar, PLC 17 de 2025, que trata de requisitos para o ingresso no cargo de policial penal. O projeto exclui o requisito de altura mínima para ingresso na carreira. Hoje, o plano de carreira exige 1,65 m de altura para homens e 1,60 m para mulheres.
Esse projeto vai ser analisado pelas comissões de Justiça, Direitos Humanos, Segurança e Finanças. E o terceiro projeto do governo é o 489 de 2025, que altera a legislação estadual sobre educação profissional técnica de nível médio e Novatec. Aumenta o número de vagas de 4.000 para 5.000. Podem receber as bolsas os estudantes matriculados no primeiro ou segundo ano do ensino médio ou na primeira ou segunda etapa da educação de jovens e adultos, o EJA. A matéria aguarda o parecer das comissões de Justiça, Educação e Finanças. Há também 2 projetos de autoria dos deputados. 4.060. Vou tocar de novo a campainha, ô Luciano. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, onde, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a mesma e convido o delegado Danilo Baense a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos, inclusive a deputada Raquel Lessa, se coloquem em posição de respeito. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Muito obrigado. Dispensada a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site oficial da Assembleia. Não há expediente a ser lido. Nesse momento eu ouço, pela ordem, a deputada Janete de Sá, e depois eu ouço o deputado Sérgio Meneghelli. Deputado Janete de Sá. Pela ordem, senhor presidente, para pedir um minuto de silêncio pelo falecimento de Paulo Sérgio Barcelos Pimentel, ocorrido ontem. Paulinho, como era conhecido, era produtor rural, um grande líder do setor agropecuário, sendo durante muitos anos presidente do Sindicato Rural de Aracruz. Muito atuante na Federação da Agricultura do Espírito Santo, ele era uma figura marcante na política e na sociedade. O velório dele teve início ontem, às 19h30 na Câmara Municipal de Aracruz, e o sepultamento ocorre hoje, às 16 horas, no cemitério Jardim da Colina, no mesmo município. Eu registro aqui o meu voto de pesar e deixo meu carinho a todos os colegas de Paulinho, amigos e familiares deste grande guerreiro da agricultura capixaba. Obrigado, deputado Janete. Mais algum deputado quer fazer registro de um minuto de silêncio? Não tendo, então, nesse momento, solicitação da deputada Janete de Sá, na sessão extraordinária, pedido de um minuto de silêncio, solicita a todos se coloquem em posição de respeito. Muito obrigado. Nesse momento agora eu ouço pela ordem o deputado Sérgio Meneghelli, logo após a deputada e ministra Irini Lopes. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, presidente, mais uma vez eu quero falar sobre essa vergonha dessa indenização do crime da Samarco, o que estão fazendo de brincadeira com as pessoas que têm o direito de receber essa indenização. Lembra que no final do ano criaram uma secretaria, eu falei que aquela secretaria era para só ter despesa e ser
cabide de emprego, na verdade a gente vê quem está lá foi quem perdeu as eleições e parece que está ignorando a necessidade, principalmente de Colatina, Baixo Guandu, Linhares e Marilândia. Porque o dinheiro, as pessoas estão indo para as filas, estão indo de madrugada, fica lá e recebe um não, você não tem direito. Os deputados foram desrespeitados, não teve reunião com deputado nenhum que eu saiba sobre essa indenização. Então é preciso que essa Assembleia, até sugerir a Vossa Excelência, presidente, que convocasse uma audiência pública, convocasse o secretário da Bacia do Rio Doce, será a secretaria que criaram lá, que venha nessa casa explicar o porquê o cidadão que tem direito, que necessita, que pode provar que estava na cidade, não tem o direito de receber, quando a gente sabe que vão agora dinheiro para fazer estrada, dinheiro para isso, para aquilo, quando os pescadores, aqueles que levaram prejuízo, levaram puxões de cabelo seco, até assassinatos na fila tiveram. Colatina parecia um campo de guerra e hoje está sendo apenas uma minoria está sendo privilegiada. Fizeram um jeito lá, fizeram um jeito para beneficiar as empresas. Poucas pessoas têm direito. Isso é a maior injustiça, é a maior covardia que realmente quem aceitou esse acordo, quem está comandando esse dinheiro, está fazendo com a população capixaba. Peço mais uma vez, vamos até, se for preciso, até o final do mandato, mas nós vamos cobrar, porque quem tem direito tem que receber, e as pessoas estão precisando desse dinheiro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Sérgio Meneghelli. Também quero cumprimentá-lo e dizer que, de fato, inclusive no início, quando criaram um monstrengo chamado Renova, ela só prejudicou os atingidos. Aliás, ela fez um processo seletivo onde ela escolheu quem seria alcançado com a indenização, em detrimento de um bocado de gente que foi faltado respeito com eles. Então, eles vão continuar pagando caro e não há... Ninguém sanou o dano que ocorreu. Ele é eterno. Então é importante dizer que essa frieza dos números apresentados, de dezenas de bilhões de reais, nada disso vai acabar com o impacto ambiental e o impacto social gerado na vida das pessoas. E aí eu espero que a sua fala tenha eco, até porque nós estamos na Assembleia Legislativa, você representa a sociedade do Espírito Santo como parlamentar, que nós tenhamos responsabilidade, aqueles que estão gerindo uma pasta como essa, para que esse recurso sirva essencialmente para indenizar as pessoas que foram alcançadas por esse dano ambiental, talvez o maior dano ambiental da história do Brasil e um dos maiores do mundo, e que é tratado com a frieza de números. Acho muito interessante quando se fala que nós vamos fazer a construção da BR-262 seguindo para Minas Gerais, e eu concordo, mas não é o objeto principal de alcance do que se trata do dano ambiental. Acho muito legal levar investimento para as prefeituras, para que elas possam fazer grandes investimentos de infra na cidade, mas o objeto principal não é esse. São as pessoas, pequenos, médios e grandes. Teve empresário que investiu, Danilo, milhões de reais e teve o seu cacau premiado em grandes feiras internacionais, como, por exemplo, na França, na Inglaterra. E a lama de Mariana contaminou o terreno dele. E até hoje ele busca a indenização, e que foi reconhecida pela Renova, e a mesma Renova desreconheceu o que havia reconhecido antes. Olha que inversão de papéis. E esse cara peleja agora a receber aquilo que ele nem faz tanto, que nem faz hoje tanto mais sentido, porque o valor da terra é imensurável. Já está, né? Então, assim, um erro danado, um erro crasso que foi cometido pela Fundação Renova, e acredito que nós temos a capacidade de indenizar. Mas esse acordo também foi um outro erro que foi feito, por mais que o Espírito Santo seja beneficiado.
foi isso. Mas o objeto principal é meramente um número de frio pra caramba que não vai alcançar, como eu disse, o objeto principal. A palavra deputada Irine Lopes. Senhor presidente, eu quero não só concordar com as palavras do deputado Sérgio Meneghelli e as suas próprias palavras. Esse é um assunto que não vai acabar tão cedo, enquanto esse acordo que foi feito, eu pessoalmente não sou favorável ao acordo, mas foi o acordo que os movimentos, junto com o governo federal e o Ministério Público e o próprio Judiciário acertaram junto com as empresas, mas ele deixa a desejar numa série de questões. Então isso significa que durante muitos anos, deputado Sérgio, nós vamos conversar e batalhar para que vários direitos que ficaram fora, o fato de ter assinado o acordo não significa dizer que o acordo não pode ser mudado. Ele pode e deve ser mudado. Isso depende da nossa capacidade de unidade em torno de recuperar direitos que foram arrancados daquelas pessoas. Claro que, mesmo que dure 100 anos, mas o Rio tem que ser refeito, reconstruído, renascido. Porque ele hoje está completamente morto e as pessoas precisam ser reparadas, não só pelo crime das empresas, mas pelo crime que a Renova cometeu a serviço das empresas no momento posterior. Eu quero aqui também, rapidamente, fazer um registro da passagem da ministra Margarete Menezes pelo Espírito Santo ontem, numa atividade muito importante sobre um projeto chamado TEIA. A TEIA, ela articula nacionalmente pontos e pontões de cultura em todo o Brasil e no próximo ano, até maio de 26, será concluída a primeira etapa do TEIA com a inscrição das atividades e o TEIA será sediado, a sexta reunião, o sexto encontro nacional do TEIA será sediado no Espírito Santo, no município de Aracruz e dentro do território indígena, o que mostra o compromisso do presidente Lula e da ministra com a cultura popular do nosso país e a manutenção e recuperação da nossa história, dos nossos valores. E também ontem em Cariacica, a ministra Margarete Menezes, junto com o governador Renato Casagrande, reabriu a biblioteca do terminal de Campo Grande. Isso é muito importante porque ler é fundamental para que as pessoas possam estar acompanhando e evoluindo o mundo que muda todo dia. Muito obrigada. Até porque, deputada e ministra Irine Lopes, a leitura, o conhecimento é um bem comum. E é com ele que a gente consegue dividir com mais pessoas, levando mais conhecimento e tornando elas muito mais cultas. Mais sensíveis, mais coerentes e como a minha mãe falava quando me mandava estudar. Conhecimento não ocupa lugar. É isso aí. Tem sempre lugar para mais. Ordem do dia, discussão único regime de urgência, projeto de lei 496/2025, de nossa autoria, que cria o dia do controlador ferroviário. Convoca a Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Deputado Mazinho dos Anjos. Item 1 da pauta. Desculpa, deputado Dari Pagung. Projeto terminativo, deputado Dari Pagung. Convoco a Comissão de Justiça, a quórum, avoco o projeto de lei 496/2025, de autoria do nosso presidente, deputado Marcelo Santos,
que acrescenta item ao anexo único da Lei 11.212 de 2020, que institui o Dia Estadual do Controlador Ferroviário a ser celebrado anualmente no dia 15 do mês de setembro, incluindo no calendário oficial do Estado do Espírito Santo. Esse é o nosso relatório pela sua aprovação e pela constitucionalidade e legalidade, e coloco o projeto em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Como voto, deputado Mazil dos Anjos. Com o relator, deputado João Coser. Deputada Raquel Lessa. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator, deputado Lucas Polesi. Com o relator, deputado Alain Ferreira. Deputado Fábio Duarte. Com o relator, deputado João Coser. Deputado João Coser. Com o relator, aprovado por unanimidade na Comissão de Justiça, devolvo à mesa diretora. Ok, deputado Dari Pagum, consulta o plenário se algum deputado ou deputada pretende apresentar recurso ao plenário. Não havendo recurso, à Secretaria para a extração dos autóctonos. Eu gostaria de consultar o plenário, deputado Hudson Leal, deputado Lucas Polesi, deputado Bispo Alves, deputado José Black e deputado Capitão Assunção, mas de igual forma o deputado João Coser, deputado Pablo Muribeca e o deputado Alcântara, deputado Sérgio Meneghelli. Eu quero consultar o plenário se vocês estão aptos, uma vez que o relator da LDO acaba de me declarar que está apto a relatar, se o plenário está apto a recepcionar a matéria e nós votarmos a LDO hoje. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Venceu. Então, nós estaremos hoje pautando a LDO para que o plenário possa apreciar o relatório e, naturalmente, se os deputados que apresentaram emenda quiserem apresentar destaque, então nós podemos fazer uma nova extraordinária. Vamos colocar. Quer que eu faça? Então nós vamos esgotar essa pauta e vamos entrar numa extraordinária. É importante. Lembrando que a extraordinária não tem justificativa de ausência. Tá? É regimental, inclusive, isso. Então, nós vamos passar agora para o item número 2. Discussão única em regime de urgência, projeto de lei do Governo do Estado, que trata da redução de base de cálculo para a operação interna realizada nos estabelecimentos comerciais, distribuidores, atacadistas situados nesse Estado. Convoca a Comissão de Justiça e Finanças e designo para presidir e relatar o deputado Alexandre Chambim. Bom dia, presidente, nobres deputados. Passo a relatar o projeto de lei 152/2025, oriundo da mensagem governamental 81/2025, que altera a lei 7.027 do ICMS, visando revogar a linha K do inciso 4 do parágrafo 6º do artigo 5A desta lei, para incluir as operações com vinho classificado no código NSM 2204 no benefício de redução de base de cálculo para operações internas realizadas por estabelecimentos comerciais, distribuidores, atacadistas e situações neste Estado, conforme previsto no artigo 5º-A da 7º da referida lei. Senhor presidente, passo a relatar a referida matéria nas comissões reunidas. Em 2023, os vinhos classificados no código NCM 2024 foram retirados da sistemática da substituição tributária do ICMS, incluídos no regime de antecipação parcial do imposto. As expectativas da Secretaria da Fazenda, do setor econômico e também do consumidor era de que a alteração proporcionaria melhoria nos preços e maior competitividade no mercado
capixaba. Porém, a primeira mudança desfavoreceu as empresas que importam aqui no Espírito Santo, aumentando a carga tributária na venda dentro do Estado. Os atacados e varejo no Estado passou a comprar de fornecedores localizados em outros estados, porque aumentou o valor dos outros estados é menor do que o Estado do Espírito Santo. Com essa alteração do regime de tributação, faz necessário a revogação da linha K do inciso 4º do parágrafo 6º do artigo 5º-A da Lei 7.000 de 2021, para permitir a inclusão desses produtos no benefício de redução de base de cálculo para operações internas realizadas por estabelecimentos comerciais, distribuidores atacadistas situados no Estado, com carga tributária efetiva de 7%, observada a limitação dos créditos da entrada ao mesmo percentual disposto no artigo 5º-A, 7º da Lei 7.000/2021, a fim de promover a melhoria do ambiente de negócio no Estado do Espírito Santo. Então, trata-se de uma lei importante para que os vinhos importados pelo Porto de Vitória, pelo Estado do Espírito Santo, eles sejam também vendidos e consumidos pelo consumidor final no Estado do Espírito Santo com um preço justo, sendo que hoje os importadores do Estado do Espírito Santo têm comprado dos portos de fora, comprado dos estados de fora por outras importações, porque o preço fica melhor do que os vinhos importados entrando pelo Estado do Espírito Santo. Então, passo a relatar a referida matéria pela constitucionalidade e aprovação da referida matéria e passo a colher os votos na Comissão de Constituição e Justiça. Eu gostaria de discutir antes da votação. Abro a discussão. O nobre deputado Mazinho dos Anjos com a palavra. Obrigado, presidente. Presidente, eu fiz a análise e o estudo desse projeto e tenho algumas considerações a fazer em relação ao projeto. Primeiro, sobre os impactos negativos que eu entendo que esse projeto pode trazer para o segmento de vendas de vinho e distribuição de vinho. Primeiro deles é o aumento do custo de aquisição. Com essa ST que está voltando, porque isso foi uma conquista do segmento, retirar essa ST, e agora estão querendo voltar com a ST, que é a substituição tributária, o imposto vai passar a ser recolhido de forma antecipada pelo primeiro elo da cadeia, fazendo com que os distribuidores e os varejistas adquiram os produtos com o CMS já embutido no preço. Isso eleva o custo da aquisição imediata do vinho, impactando no capital de giro, principalmente das pequenas e médias empresas. Aqui fica o registro, que possuem uma menor capacidade de financeira para absorver esse acréscimo que é feito quando a volta da ST é feita como está acontecendo nesse caso. Outra situação que eu identifiquei nesse projeto, para a gente de impacto negativo, é a redução da margem de lucro. A tributação antecipada com a margem de valor agregado, que chama da MVA, presumida, ela pode gerar distorções também na compra e aquisição pelos pequenos e médios compradores, empresas. Então, com os preços praticados pelas pequenas e médias são, em geral, inferiores ao dos grandes players, aos grandes varejistas, o valor do ICMS antecipado, ele será desproporcional na operação real e vai reduzir a margem de lucro efetiva dos pequenos e médios empreendedores do Estado do Espírito Santo. Outro problema que eu identifiquei com essa retomada da ST, de estímulo à competitividade. A volta da ST favorece grandes redes que operam com maior volume, o poder de barganha deles é maior, a estrutura fiscal deles é muito maior do que os pequenos. Então, as pequenas e médias empresas enfrentam desvantagens competitivas adicionais com restrições de crédito e menor elasticidade do preço e dificuldade de negociação com o fornecedor, podendo perder participação no mercado para esses concorrentes grandes, interestaduais e grandes atacadistas. E um outro problema que eu identifiquei também no projeto é o impacto no fluxo de caixa das pequenas e médias empresas. Antecipação de tributo gera desencaixe financeiro imediato.
afetando o equilíbrio do fluxo de caixa. Empresas menores que operam com margens apertadas de capital limitado podem ter dificuldade em manter seus estoques. Então, investir em expansão ou manter a operação regular também vai ficar prejudicado para as pequenas e médias. Um outro risco que eu coloco aqui também, com essa retomada da ST, é o risco de informalidade e fechamento dessas empresas. O aumento da carga tributária e dessas obrigações acessórias, elas podem embutir para os micro e pequenos empresários, comerciantes, podem levar-lhes para a informalidade ou até levar ao fechamento dos seus negócios, presidente. Então, o setor de bebidas, já altamente regulado e tributado no país, aqui no Estado, ele tende a ser impactado duplamente com a complexidade da tributação e a pressão financeira feita aos pequenos e médios empreendedores aqui do Estado do Espírito Santo que comercializam vinho. Outra questão que eu também trago aqui de preocupação com a retomada da substituição tributária, como está sendo feita no projeto. Distorção concorrencial com empresas de grande porte. Então, a reintrodução da substituição tributária, ela agrava ainda mais a disparidade competitiva entre empresas de pequeno e médio porte e os grandes grupos econômicos. Enquanto as pequenas e médias estão sujeitas à antecipação do ICMS com base na MVA, presumida, como está sendo feito aqui no projeto, empresas de grande porte frequentemente não são submetidas ao regime de substituição tributária, porque eles têm compete, eles têm incentivo. Então, a operação com os regimes especiais dos programas de incentivo fiscal que são dados no Estado para essas grandes empresas, como compete, beneficia elas e prejudica os micro e pequenos empresários aqui do Estado. Então, essa assimetria compromete a isonomia do ambiente de negócio, favorecendo a concentração de mercado e redução do espaço das empresas locais de menor porte. Então, as considerações finais que eu faço aqui, já concluindo, presidente, é que a reintrodução da substituição tributária, como está querendo ser feita aqui nos vinhos, nos moldes propostos aqui pelo PL 152, deputado Danilo, ela está comprometendo diretamente a sustentabilidade das pequenas e médias empresas aqui no Estado do Espírito Santo, embora o regime de substituição tributária possa ter vantagem no controle da arrecadação. Conversei com a Fazenda falou que é indiferente para ela manter do jeito que está ou voltar à substituição tributária, que aqui é apenas interesse dos grandes atacadistas, das grandes empresas, que inclusive a grande maioria são de fora. Então fica aqui a minha preocupação em relação ao projeto apresentado. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Continuando a fase das discussões, passo a palavra para o líder do governo, deputado Wandino Leite. Senhor presidente das comissões reunidas, nesse momento, deputado, na verdade, da comissão especial, deputado... Não, comissões reunidas. Comissões reunidas, deputado Alexandre Chambim. Eu, só explicando, na verdade, esse regime de antecipação parcial, ele foi um regime que os SINCADs e o setor, discutindo com a Fazenda ao longo desse tempo, foi, no primeiro momento, um regime que foi pedido a alteração. Então, esse regime de substituição tributária, que essa matéria retorna com ele, é exatamente pelo fato de que foi um regime instalado e que o sistema, aí falando, quando eu falo do sistema, o sistema desse ecossistema do vinho, acreditou que não deu certo. Em conversa com a Secretaria de Estado da Fazenda, o objetivo dessa lei é visar simplificar, evitar bitributação e a burocracia, principalmente para os pequenos empreendedores. Então, o foco e o objeto da matéria que está posto pela Secretaria de Estado da Fazenda, na qual foi discutido com os SINCADs, por isso que essa matéria está aqui, é exatamente a simplificação, é algo que já funcionava, vou repetir, tá? Então, é o sistema, esse sistema que eles chamam de ST, de substituição tributária, é um sistema que já estava em vigor, que está sendo retornado pelo fato de que tanto a Fazenda quanto os SINCADs avaliou que não era melhor, não foi feita, não foi de bom grado aí o regime de antecipação parcial. Visto que, como era um sistema que já estava implantado, no meu entender, as empresas menores já viviam naquele momento através desse sistema, então não faz
muito sentido acreditar que vai ter problema com as pequenas empresas. Vou repetir. No estudo técnico que foi encaminhado para a liderança do governo da Secretaria da Fazenda, resumindo, o objetivo principal é reduzir a bitributação e a burocracia, principalmente para os pequenos empreendedores. Então, o deputado Alexandre Chambim, que vai relatar a matéria nesse momento, se Vossa Excelência puder acatar, seria importante aí a aprovação da matéria, pedindo voto sim aos demais pares das comissões reunidas. Obrigado, deputado Vandinho Leite, pela sua contribuição. Em discussão o projeto, não havendo quem queira mais discuti-lo, encerra a discussão e abro a votação na Comissão de Constituição e Justiça, como voto do deputado Dari Pagoni. Com o relator, como voto do deputado Mazinho dos Anjos. Na constitucionalidade eu voto com o relator, mas no mérito eu vou discutir a matéria novamente. Obrigado. Obrigado. Voto a favor. Como voto do deputado João Cose. Com o relator, deputada Raquel Lessa. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator, deputado Alan Ferreira. Deputado Balan, ausente. Deputado Lucas Polese. Com o relator, deputado Fábio Duarte. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Como voto do deputado Mazinho dos Anjos na Comissão de Finanças. Na Comissão de Finanças eu voto pela rejeição, tendo em vista que eu sou contrário ao mérito. Voto contrário, deputado Mazinho dos Anjos. Como voto do deputado Deninho Silva, ausente no plenário. Como voto do deputado do engenheiro José Esmeraldo. Com o relator, deputada Janete de Sá. Eu acompanho o relator. Com o relator, deputado Danilo Baense. Com o relator, presidente. Deputado Coronel Wellington. Com o relator, deputado Adilson Espíndola. Deputado Calegari. Deputado Calegari ausente. Deputado Dari Paguni. Com o relator, deputada Irine Lopes. Acompanho o relator. Aprovado na Comissão de Finanças. Presidente, aprovado na Comissão de Justiça e na Comissão de Finanças. Devolvo a matéria para Vossa Excelência para botar em votação no plenário. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Terceiro item da pauta. Discussão única em regime de urgência para a lei complementar que altera a altura mínima para ingresso na carreira de policiais penais. Por se tratar de lei complementar, carece também de quórum qualificado, mas nós vamos entrar ainda numa fase. Presidente. Então, nesse momento... Só gostaria de registrar meu voto contrário no mérito da matéria. Ok, está registrado. Consignado. Convoca a Comissão de Justiça, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Segurança e Comissão de Finanças e designo para presidir e relatar o deputado o deputado Danilo Baense, que é presidente da Comissão de Segurança, para ingresso de altura mínima para a carreira de policiais penais. Muito obrigado, presidente. Discussão de regime de urgência para a lei complementar 17 de 2005, oriundo da mensagem governamental 179 de 2025, que altera a lei complementar número 1059 de 7 de dezembro de 2023, que cria o cargo policial penal, o plano de carreira dos policiais penais e dá outras providências, que refere-se à exclusão do requisito constante no item 1 da referida lei complementar, que impõe como requisito de ingresso a altura mínima de 1,65 m para os candidatos do sexo masculino e 1,60 m para os candidatos do sexo feminino, publicado no edital dia 7 de 7 de 2005. Um projeto, captação, muito importante, porque obviamente nós precisamos aí de servidores lá que atuam, né, no combate direto, ali na contenção de presos, pessoas que tenham, né, uma certa capacidade de altura, inclusive a idade, porque isso é muito importante, que às vezes você tem ali um policial com a idade com a altura muito baixa e às vezes não tem como conter, né, um elemento ali dentro do sistema prisional. Então eu, pela Comissão de Justiça, eu relato pela constitucionalidade, legalidade, boa técnica legislativa e a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Comissão de Segurança, Comissão de Finanças, eu relato pela aprovação e coloco a matéria em discussão.
Deputada Camila, pois não. Obrigada, deputado. Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu vou votar favorável à matéria no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e quero dar um exemplo. Eu tenho 1,58 de altura. Pela regra que está atualmente, eu não poderia fazer o concurso da Polícia Penal, por exemplo. E nós fizemos em fevereiro desse ano exatamente uma indicação para a Secretaria de Justiça para que fizesse a alteração da norma na forma como está, levando em consideração que o critério de altura anteriormente estabelecido, ele atrapalhava os critérios de isonomia, necessários para um concurso público. Então, em fevereiro, nós fizemos a indicação 272, exatamente para que essa alteração fosse feita, e isso era importante ser feito logo, levando em consideração que nós teremos concurso da Polícia Penal em breve. Então, que bom que está aqui esse projeto, que bom que o próximo concurso da Polícia Penal vai estar sobre outras normas, que não essa que exclui um conjunto de pessoas pela sua altura. Se hoje a gente vai no sistema prisional, a gente tem pessoas com diferentes alturas lá, exatamente porque em um momento anterior não existia essa norma, e com a criação da Polícia Penal, essa norma ela foi reestabelecida. Então, o que o governo faz agora é retirar esse critério, o que obviamente favorece o critério do concurso público a partir dos critérios da meritocracia da prova e não da altura, que era anteriormente um absurdo. Obrigado, deputada Camila Valadão. Eu também estou fora, deputada Camila. Eu também estaria fora com o meu 162. Estaria fora. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vou colher os votos aí na Comissão de Constituição e Justiça. Opa. Acabou? Não, vou começar agora. Como vota aí o deputado Dari Pagung? Comissão de Constituição e Justiça. Com o relator, deputado Dari. Muito obrigado, deputado Dari Pagung. Como vota o deputado Mazinho dos Anjos? Com o relator, muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Como vota o deputado João Coser? Com o relator, deputado João Coser, muito obrigado. Como vota a deputada Raquel Lessa? Também com o relator, deputada Raquel. Como vota o deputado Capitão Assunção? Com o relator, obrigado, capitão. Como vota o deputado Alain, está ausente. Como vota o deputado Lucas Polese? Com o relator, colher mais um voto aqui. Como vota o deputado Fábio Duarte? Também com o relator. 3, 6, 8 votos aprovados na Comissão de Justiça. Vou à Comissão de Finanças. Como vota o deputado Mazinho dos Anjos? Com o relator, deputado Mazinho. Como vota o deputado Denis, está ausente. Como vota o deputado Engenheiro José Esmeraldo? Também com o relator, deputado Engenheiro José Esmeraldo. Como vota o deputado Janete Sá? Também com o relator, deputada Janete. Como vota o deputado, eu sou o relator, deputado Coronel Hélito. Com o relator, deputado Coronel Hélito. Como vota o deputado Adilson Espíndola? Também com o relator, muito obrigado. Como vota o deputado Calegari? Deputado Calegari ausente. Como vota o deputado Alexandre Chambinho? Alexandre Chambinho, por favor, como vota? Também com o relator. Como vota o deputado Dari Pagung? Também com o relator. Como vota o deputado Eline Lopes? Deputado Eline também com o relator, então aprovado à unanimidade. Eu vou para a Comissão de Direitos Humanos. Comissão de Direitos Humanos. Um minutinho só. Não, Comissão de Direitos Humanos. Pois não. Deputada Camila Valadão. Com o relator. Deputada Irine Lopes. Com o relator. Deputado João Coser. Deputado Capitão Assunção. Com o relator. Deputado Lucas Polese. Com o relator também aprovado à unanimidade. São só essa Comissão de Justiça, Defesa dos Direitos Humanos. Agora, Segurança Pública. Faltou Comissão de Segurança Pública. Como vota o deputado Coronel Hélito? Com o relator. Deputado Capitão Assunção, como vota? Também com o relator. Deputado Fábio Duarte, como vota? Também com o relator. Deputado Mazinho dos Anjos, como vota? Deputado Mazinho dos Anjos, também com o relator, obrigado. Deputado Deninho está ausente. Deputado Alcântara Filho, como vota? Com o relator. Presidente, aprovado em todas as comissões à unanimidade. Devolvo Vossa Excelência. Aprovado, então,
nas comissões Justiça, Defesa dos Direitos Humanos, Segurança e Finanças, sem emenda, coloco o parecer do relator e presidente das comissões reunidas para ser discutido em plenário. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação. Por se tratar de projeto de lei complementar, estou autorizando a abertura do painel para registro dos votos. Ouço agora o líder do governo para encaminhamento da votação e depois eu ouço o líder do bloco. Senhor presidente, na verdade, os deputados já estão até votando, mas essa matéria, ela é uma matéria que fortalece ainda mais o processo com base na meritocracia. Até porque, ao alterar a altura mínima, tanto dos sexos masculino quanto feminino, dá aí uma oportunidade para que ingressos na carreira dos policiais penais, para que esse ingresso seja somente focado na meritocracia. Então, gostaria de encaminhar pelo voto sim. Deputado Coronel Wellington e deputado Dari Pagung, ambos líderes dos dois blocos, para se manifestar. Deputado Dari Pagung abre mão e se contempla com a fala do líder do governo, deputado Coronel Wellington, general da Polícia Militar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós também orientamos o voto sim, haja vista a pertinência da matéria e realmente a relevância do tema para aqueles que pretendem fazer o próximo concurso da Polícia Penal, senhor presidente. Ok. Deputado Paulo Muribeca, apresente Vossa Excelência na sessão extraordinária. Está sendo requisitada pelo senhor Luciano. Encaminhado os líderes dos blocos e do líder do governo, em votação, solicito o registro dos votos de todos. Finalizando, então, o processo de votação. Todos votaram? 26 presentes, 4 ausentes, 26 votos. Uma abstenção, 0 não, 25 sim. Faço o resultado à Secretaria para extração dos autógrafos. Projeto de Lei 489 do Governo do Estado, que cria o Projeto Estadual de Inovação e Educação Profissional Técnica Nível Médio. Convoca a Comissão de Justiça, Comissão de Educação e Comissão de Finanças e designo o deputado Mazinho dos Anjos para presidir e relatar. Deputado Mazinho, Vossa Excelência está designado para presidir e relatar, com pedido, inclusive, do deputado Lucas Polese. Deputado Mazinho, para quem não sabe, é cantor, está com a garganta um pouco afetada. Deputado Dari Pagung para presidir e relatar as comissões reunidas. Projeto de lei de número 489, item 4 da pauta. Obrigado, presidente. Item 4 da pauta. Projeto de lei 489/2025, oriundo da mensagem governamental 180/2025, que altera a lei 12.007 de 2023. É um projeto de lei que cria o projeto estadual de inovação da educação profissional técnica de nível médio, a Ivotec, e dá outras providências. Na verdade, esse projeto, senhor presidente, é simplesmente para alterar o número de beneficiários e facilitando a operacionalização da Secretaria Estadual de Educação. Nosso relatório é pela constitucionalidade, legalidade, boa técnica legislativa. Coloco o parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos na Comissão de Justiça, como voto do deputado Mazinho dos Anjos, com relator deputado João Coser, com relator deputado Capitão Assunção, deputado Lucas Polese, com relator deputado Alain Ferreira
no momento ausente, deputado Capitão Assunção com o relator, deputado Fábio Duarte com o relator, deputada Raquel Lessa com o relator, aprovado pela constitucionalidade na Comissão de Justiça, na Comissão de Finanças, como voto o deputado Mazinho dos Anjos, com o relator, deputado Deninho, ausente no momento, deputado José Rocha Esmeraldo, com o relator, deputada Janete de Sá, com o relator, deputado Danilo Baense, com o relator, presidente, com o relator, deputado Coronel Hélito, com o relator, deputada Dilson Espíndola, com o relator, deputado Calegari, não está no momento. Vou colher o voto do suplente, deputado Zé Preto. Com o relator, aprovado na Comissão de Finanças, passo a colher os votos na Comissão de Educação, como voto presidente Marcos Madureira. Com o relator, deputado Fábio Duarte. Com o relator, deputado Gandini. Deputado Gandini não respondendo, como voto deputado Danilo Baense. Com o relator, aprovado também. Não, Danilo é suplente, está aqui, na educação. Deputado Bruno Rezende. Não está, deputado Coronel Hélito como relator. Como suplente, com o relator. Aprovado, senhor presidente, em todas as comissões reunidas, e devolvo à mesa diretora. Obrigado, deputado Dari Pagum, relator das comissões reunidas, que aprovou o parecer, aprovou a matéria pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa, sem emendas. Coloca a matéria para ser discutida em plenário. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Quinto item da pauta, discussão única de regime de urgência, projeto de lei 488, deputado e líder da região metropolitana do Guandu e adjacências, que ultrapassa a divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, que acrescenta anexo 1 na lei 10.974, conferindo ao município de Marilândia o título de capital estadual do Capelete. Convoca a Comissão de Justiça, Comissão de Cultura, Comissão de Turismo e Comissão de Finanças, designa o deputado Coronel Hélito a presidir e relatar. Então, só um pouquinho mais trabalho. Presidente, receba a matéria. Item 5, discussão única em regime de urgência, projeto de lei número 488, 2025, deputado Dari Pagum, que acrescenta item ao anexo 1 da lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Marilândia o título de capital estadual do Capelete, publicado na área digital no dia 9/7/2025. Com certeza, um projeto que vai na direção de nós colocarmos a gastronomia como um dos itens importantes do turismo capixaba, que vem a fortalecer as origens, a tradição de toda a cultura e toda a gastronomia italiana naquela comunidade. Então, nós damos o parecer pela constitucionalidade, legalidade, boa técnica legislativa, pela aprovação da matéria. Coloco em discussão. Pois não. Obrigado. Só para, primeiro, agradecer a Vossa Excelência pelo relatório da matéria. Esse final de semana, Marilândia comemorou a festa da colônia italiana no município, onde todos os dias, sexta, sábado e domingo, comemorando esse dia tão especial, foi oferecido ao público presente mais de 750 quilos do produto do Capelete. Então, queria aqui parabenizar o nosso prefeito Gutim, nosso vice-prefeito Arley, toda a comunidade do município de Marilândia, que com certeza merece esse título da capital estadual do Capelete. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, eu vou colher os votos nas comissões. Comissão de Constituição e Justiça, com o voto do deputado Dari Pagum. Com o relator, deputado Mazinho dos Anjos. Com o relator, deputado João Coser. Deputado João Coser. Com o relator, deputada Raquel Lessa. Com o relator, deputado Capitão Assunção.
Com o relator. Deputado Alan Ferreira não está presente. Deputado Lucas Polese. Com o relator. Está aprovado no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. No âmbito da Comissão de Finanças, deputado Mazinho dos Anjos. Relator. Deputado Deninho Silva. Deninho Silva. Ausente. Deputado Engenheiro José Esmeraldo. Com o relator. Deputado Janete Sá. Ausente. Deputado Danilo Baense. Com o relator. Deputado Coronel Hélio. Com o relator. Deputado Adilson Espíndola. Com o relator. Deputado Calegari. Ausente. Deputado Chambinho. Ausente. Com o relator, então fica aprovado também no âmbito da Comissão de Finanças, no âmbito da Comissão de Cultura, deputada Irine Lopes. Com o relator, deputado Sérgio Meneghelli. Com o relator, deputado Toninho Dematé. Com o relator, fica aprovado no âmbito da Comissão de Cultura e Comunicação Social. No âmbito da Comissão de Turismo e Desporto, Coronel Hélio com o relator. Deputado Zé Preto. Com o relator, deputado Janete Sá. Não se encontra presente, mas 2 votos a 1. Deputado Dari, como suplente. Com o relator, fica aprovado também por unanimidade da Comissão de Turismo. Senhor presidente, eu devolvo o projeto devidamente aprovado no âmbito de todas as comissões reunidas. Aprovado nas comissões reunidas Justiça, Cultura, Turismo e Finanças. Coloca a matéria para ser discutida em plenário. Ouço o deputado Sérgio Meneghelli, meu maior fornecedor de mangas da região noroeste. Senhor presidente, é porque ele recebeu manga rosa de Itapina hoje. Manga temporão, mas quando é temporão é só pra gente especial, né, presidente? Isso aí. Mas, senhor presidente, senhores deputados, eu acho assim, eu queria endossar as palavras e parabenizar o deputado Dari Pagum, porque realmente a colônia italiana que existe em Marilândia, eu acho que, se eu não me engano, 90% da população de lá é de origem, e eles sempre tiveram movimentos fortes, às vezes mais fortes do que muitas festas que hoje são conhecidas, ele já fazia. Então, inclusive a associação lá da colônia italiana se tornou utilidade pública. Então, é uma homenagem assim justa, justíssima, e parabéns ao povo de Marilândia, porque além de conservar sua tradição, eles são muito hospitaleiros, é um povo muito bacana. Eu, sinceramente, para mim, Marilândia e Colatina é a mesma coisa. Terminada então a discussão, deputada Janete de Sá para discutir, última inscrita. Deputado Hudson Leal é o último inscrito, vai discutir também. Alô? Não, só para registrar o meu voto nas comissões, eu tinha me deslocado até o banheiro e estava ouvindo do banheiro que fica aqui no plenário toda a discussão, mas não pude emitir o meu voto. Quero configurar o meu voto nas comissões, tendo em vista também considerar a matéria de relevância. Ok, deputado, encerrada a discussão, deputado Hudson Leal abre mão de se manifestar, ele é um defensor desse projeto. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam com 5 votos, os contrários se manifestem. Aprovado. Deputado Janete volta ao banheiro. Foi rapidinho. Obrigado. Tá? Eu sei. Mas deu para ouvir porque eu estava acompanhando a matéria. Isso mostra que mesmo nas nossas necessidades fisiológicas, nós não nos desgrudamos do plenário. Isso aí, deputado Janete. Senhor presidente, ela tem razão, porque a última vez que teve uma votação, eu estava no banheiro, muitos opositores disseram que eu tinha fugido. Na verdade, eu estava no banheiro e não escutei, foi muito rápido, que foi aquele aumento do ICMS, mas graças a Deus a gente conseguiu a anulação. Conseguiu. Eu vou, depois dessas 2 manifestações, eu vou colocar um painel de votação dentro do toalete. Está encerrada a sessão e já convocando para a próxima extraordinária, já é a 3ª sessão nesta manhã, às 11h10. Já estou autorizando a abertura do painel para registro dos votos. Toca a campainha, DJ. A sessão extraordinária foi encerrada e foi convocada uma nova sessão extraordinária para as 11h10.
Os deputados devem votar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, para 2026. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, para 2026, tem uma previsão de receita total de 30,7 bilhões de reais, um valor 4,4 bilhões maior do que o estimado para 2025. Já a despesa total está prevista em 32,7 bilhões de reais, quase 5,5 bilhões maior do que a vigente. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias foi lido em plenário na quarta-feira da semana passada, na sessão ordinária de quarta-feira, dia 9 de julho. Na segunda-feira, dia 14, o Colégio de Líderes se reuniu para definir o cronograma de votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Neste dia, uma edição extra do Diário do Poder Legislativo, DPL, foi publicada na tarde de segunda-feira com definições sobre o processo de votação do projeto da LDO. O relator do projeto de lei, um projeto que vem do governo e tem o número de 267 de 2025. O relator será o deputado Mazinho dos Anjos. Ele preside a comissão especial que foi criada para analisar a peça orçamentária. O deputado Mazinho dos Anjos também é o presidente da Comissão de Finanças da Casa. Nessa manhã, segunda sessão extraordinária, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e convido ele, o delegado Danilo Baense, para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Solicito, assim, que todos se coloquem em posição de respeito. Salmo 121, versículos 1 e 2. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso serve para aqueles irmãos que precisam lançar mão da Bíblia para ler o que já leem sempre. Danilo faz isso com o seu computador de cabeça, armazenamento aqui de mais de 2 tera. Amém. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, porém eu declaro aprovada conforme disponibilizada no site oficial da Assembleia. Informo a senhora e senhores deputados que não há expediente a ser lido. Nesse momento, passamos imediatamente à fase da ordem do dia. Discussão única do projeto de lei 267, oriundo da mensagem governamental de número 98, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da execução da lei orçamentária para o exercício 2026, a intitulada LDO, e da outras providências. Convoco nesse momento a comissão especial criada pelo ato 6.205, publicado no DPL em edição extraordinária no dia 14/7/25, designando também presidente e relator da referida comissão especial, o deputado Mazinho dos Anjos, e os componentes da comissão especial, integrantes da comissão de finanças. Deputado Mazinho, para analisar e emitir o parecer oral sobre o referido projeto. Está com a palavra o presidente e relator da comissão especial, deputado ex-Superman do Noroeste, Mazinho dos Anjos. Perdeu o título.
Bom dia, presidente. Bom dia, deputados e deputadas. Ontem o presidente falou que eu perdi o óculos. A Solange me ligou de noite, falando que ela achou um óculos. Perguntou se era meu. Eu falei, Solange, eu tirei o óculos por definitivo. O óculos não é meu. Ela está procurando o dono. Se alguém perdeu o óculos, está com a Solange. Presidente, recebo aqui a matéria, projeto de lei 267/2025, de autoria do Governo do Estado, que é a mensagem 98/2025 encaminha projeto de lei que dispõe sobre diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2026 da outras providências. Após a discussão no Colégio de Líderes, foi criada a comissão especial, e a comissão especial foi subsidiada pelo parecer do procurador Anderson Pedra, procurador-geral, dando respaldo jurídico para a comissão poder tramitar a lei de diretrizes orçamentárias. Eu preparei um relatório resumido, presidente, para facilitar aqui a dinâmica, e não vou fazer a leitura do relatório na íntegra para facilitar aqui o entendimento dos colegas. Então, passo imediatamente aqui o relatório, por intermédio da mensagem 98/2025, o excelentíssimo senhor governador do Estado do Espírito Santo, José Renato Casagrande, remeteu a essa Assembleia Legislativa o projeto de lei número 267/2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026. As proposições foram devidamente protocoladas nessa Casa de Leis em 29 de abril de 2025, tendo sua leitura procedida em plenário da sessão ordinária do dia 9 de julho de 2025, oportunidade que foi disponibilizada no portal Área Digital, observando-se o princípio da publicidade e da transparência dos atos legislativos. Na mesma data, o projeto foi encaminhado para a comissão especial para os fins de análise técnica e emissão de parecer. O breve relatório, passo ao parecer. Em cumprimento ao disposto do artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Estadual, o chefe do Poder Executivo encaminhou à Assembleia Legislativa o projeto de lei 267/25, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026. Com efeito, restou constituída a comissão especial para análise da matéria por força do ato número 6.152, publicado no Diário do Poder Legislativo, de 9 de julho de 2025, tendo sido designado relator por meio do ato 6.205, igualmente publicado no referido diário em 14 de julho de 2025. Conforme explicitado na mensagem 98/25, a proposição encontra-se em estrita observância às disposições constitucionais e infraconstitucionais que regulamentam a matéria, destacando-se notadamente a Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, e a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. O projeto de análise, no seu artigo 1º, capítulo 1º, elenca as diretrizes gerais que nortearão a elaboração do orçamento estadual para o exercício de 2026, em consonância com o artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Estadual. Em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Complementar Federal 101 de 2000, o projeto de lei foi instruído pelos anexos das metas fiscais, a qual contempla os demonstrativos das metas anuais em valores correntes e constantes, referentes às receitas, despesas, resultados nominais e primários, bem como o montante da dívida pública abrangendo o exercício financeiro de 2025, além das estimativas para o exercício 26, 27 e 28. Também integra os anexos do presente projeto de lei, o que determina o artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1º, 2º, 3º, 4º e 5º e parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Consta também desse projeto o anexo de riscos fiscais, no qual são avaliados os passivos contingentes e demais riscos capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, indicando-se as providências mitigadoras a serem adotadas caso se concretizem. Registra-se que, em face do erro material, face-á necessária a retificação do artigo 3º, devendo constar a redação final, onde lei artigo 3º caput, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2026, Lei Orçamentária 2026. As emendas apresentadas pelas senhoras e senhores deputados perfazem um total de 43 emendas. Foram dadas transparência por meio do sistema Área Digital do Poder Legislativo nos dias 14 e 15 de julho de 2025. Ressalto que o deputado Calegari
no exercício de suas prerrogativas regimentais previstas no artigo 144, parágrafo 5º da Resolução 2700/2009, que é o regimento interno da Assembleia, protocolou o requerimento de retirada, número 17/2025, solicitando a retirada das emendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, totalizando 9 emendas, todas de sua autoria, considerando que tais emendas foram vinculadas ao projeto de lei 232/24, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024. Então foi um equívoco. Após análise, a relatoria rejeita as emendas de número 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, perfazendo um total de 34 emendas e ficam mantidos os textos originais do projeto de lei 267/2025, diante disposto no sentido de cumprir efetivamente nosso papel de parlamentar no pleno exercício de nossas prerrogativas constitucionais e regimentais, representando legitimamente os anseios do povo do Espírito Santense e ainda com a finalidade de contribuirmos de forma decisiva para o desenvolvimento social, administrativo e econômico do Estado do Espírito Santo e para fortalecimento das instituições democráticas, somos pela aprovação do seguinte parecer. Comissão especial é pela aprovação do projeto de lei 267/25, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da execução da lei orçamentária para o exercício 2026 e da outras providências, com essa emenda, onde lê artigo 3º para caput, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2026, Lei Orçamentária de 2026. Rapidamente, antes de abrir a discussão, só em relação às emendas apresentadas, fazer uma breve consideração. A emenda de 1 a 9 já foi colocada no parecer, que elas foram retiradas pelo autor. A emenda 10, ela trata de um incremento orçamentário aqui para a Defensoria Pública. Ela é idêntica à emenda 11, 12, 15, 19, 20, 42 e 43. Ela está indo contrário ao artigo 21 da LDO, que fala que os poderes judiciário, legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria e própria Assembleia Legislativa têm que encaminhar as propostas orçamentárias com a inflação, pelo IPCA acrescida de 1,5% no máximo. Então está criando um dispositivo diferenciado para uma dessas entidades fora do escopo do que diz o artigo 21. Então por isso foram rejeitadas. As demais emendas que foram rejeitadas, a emenda 14, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, todas elas já se encontram contempladas no plano plurianual 2024-27, em colocando na LDO, ingessa a discricionalidade do gestor, do chefe do executivo, que já é pequena devido ao orçamento ser praticamente todo vinculado, então está engessando mais ainda na LDO, que isso não é interessante, isso tem que ser discutido no orçamento. Então nós rejeitamos por esses argumentos. A emenda 16, ela estava sendo fundamentada com base num parágrafo equivocado que não existia na LDO, no projeto. A emenda 17 também, ela foi acrescentado o inciso 21, sendo que o artigo 7º só tem até o artigo 18. E existe, por fim, mais uma emenda, que é a emenda 13, que ela estava modificando o inciso e colocando uma outra referência nesse inciso, então estava retirando um inciso importante da LDO, não acrescentando o inciso, mas sim substituindo o inciso que já existia na LDO. Então, foram esses os breves comentários em relação às emendas. Eu coloco o projeto em discussão. Deputada Camila, deputada Irine, em seguida. Oi, agora foi. Bom dia de novo, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu quero lamentar que o relator não tenha acatado nenhuma das emendas que foram propostas
pelo nosso mandato e pelos outros mandatos. A LDO é fundamental para que a gente possa votar depois a LOA e, obviamente, é fundamental para a gente garantir recursos para aquelas áreas que são as áreas mais sentidas e, por isso, a importância da participação dos deputados e deputadas nesse processo. Nós protocolamos 13 emendas à LDO, 5 foram nas diretrizes da LDO e outras 7 emendas foram nas metas. Embora elas tenham sido rejeitadas, eu faço questão de ressaltar as emendas aqui, até para garantir transparência e visibilidade para a sociedade capixaba acerca dos temas que nós elencamos como prioritários para a discussão da lei. Primeiro, foram 2 emendas que nós protocolamos, a 43 e 42, que são as emendas que se referem à Defensoria Pública Estadual, tema esse de extrema relevância para o Estado do Espírito Santo, principalmente para a população mais carente, e eu destaco o interior do Estado que sente a ausência de defensores públicos. As nossas emendas foram em 2 direções. Primeiro, garantir recursos para que seja nomeado os 35 aprovados no concurso público para a Defensoria. A população do Espírito Santo aguarda a nomeação desses defensores aprovados no concurso público. Então, o que nós fazemos é trazer esse tema para a lei de diretrizes. E o outro tema também vinculado à Defensoria é a garantia de investimento para tecnologia, inovação e desenvolvimento de inteligência artificial, tema fundamental para modernizar e garantir um atendimento mais eficiente da população do nosso Estado. Uma outra emenda apresentada pelo nosso mandato é a emenda 41, que exatamente alinha as diretrizes estabelecidas na LDO, na Lei Federal desde 2021, que institui o chamado Orçamento Mulher, que exige do Executivo relatórios, a marcação orçamentária específica para as mulheres. É uma forma da gente visibilizar as mulheres no orçamento público, tema fácil, tranquilo, e que se houvesse um comprometimento efetivo do governo com as mulheres, essa emenda poderia ser acatada. A outra emenda é a 40, que garante transparência nas políticas de renúncia fiscal. Esse que é um tema que sempre é votado e discutido aqui na Assembleia, mas que carece de maior transparência para a população do nosso Estado. A nossa emenda é para determinar que todo demonstrativo de estimativa e compensação de renúncia fiscal deve estar no anexo da LDO, garantindo mais transparência para a análise dos deputados e também para a sociedade capixaba. A outra emenda que nós protocolamos ainda dentro das emendas de diretrizes, destaco a 39, que aqui estabelece uma rubrica específica para a saúde mental, política essa fundamental na área da saúde e que carece de investimentos públicos, embora a Organização Mundial da Saúde já reconheça a necessidade de dotação orçamentária específica e rubrica específica nessa área. Então, essas são as nossas 5 emendas na área das diretrizes. Nas metas, nós fizemos várias e eu quero destacar algumas delas. A primeira, que é a 38, é a inclusão de ação de atendimento à população residente em áreas de risco. Esse tema que tem a ver com as emergências climáticas. A 37 é a inclusão da ação de promoção e defesa dos direitos humanos. A 36 é a implementação e apoio a iniciativas de ampliação e adequação de unidades habitacionais. E a 35, fecho falando dela, é a construção, reforma, ampliação e recursos para as delegacias especializadas de mulheres no Estado do Espírito Santo. Não adianta, ano após ano, a gente não investir em delegacias e políticas públicas para as mulheres e ficar aqui lamentando os índices de feminicídio e de violência contra as mulheres no Espírito Santo. Por isso, as nossas emendas vão nesse sentido, de garantir delegacias especializadas e também casas-abrigos. A nossa emenda 34 é exatamente para a implementação das casas-abrigo. E fecho falando disso, que o meu tempo já encerrou. O PPA
fecho falando disso. Mais um minuto, deputado. O PPA, que foi aprovado aqui por esta casa, estabeleceu a implementação de 4 casas-abrigos no estado do Espírito Santo, mas até o momento nenhuma dessas casas-abrigo foram implementadas. Olha que absurdo, nós aprovamos há 3 anos atrás o PPA e até o momento nenhuma dessas casas foram implementadas no estado do Espírito Santo, e daí a importância e necessidade da nossa emenda 34, que infelizmente foi rejeitada pelo relatório aqui em discussão. Senhor presidente. Deputado Irine, depois deputado Coronel Wellington. Ao contrário. Ah, é? Então deputado Coronel, depois deputado Irine. Isso, senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Nós também viemos aqui demonstrar nossa tristeza em ter sido rejeitadas nossas emendas. São 2 emendas muito importantes para os defensores públicos estaduais do Estado do Espírito Santo. A primeira se trata de nós fazermos investimento no Parque Tecnológico de Inovação e Desenvolvimento da Inteligência Artificial no âmbito da Defensoria Pública Estadual. Temos a previsão de uma ampliação da prestação de serviço nos outros municípios. Atualmente são 28 municípios dos 78 que estão implementados a Defensoria Pública, e nessa possibilidade de ampliação desses quadros para atender os nossos cidadãos que estão sendo preteridos desses direitos, nós também precisamos de estar acompanhando esse investimento tecnológico, para que a inteligência artificial, para que o monitoramento e também todos os acompanhamentos dos processos eletrônicos eles sejam possíveis de ser feitos pela Defensoria Pública Estadual. E no mesmo sentido, nós também fazemos a indicação para que aumente o recurso da Defensoria Pública para possibilitar justamente a ampliação do atendimento dos hipossuficientes nos municípios, que são 50 municípios do Estado do Espírito Santo, sem a Defensoria Pública, fazendo com que o exercício do Estado Democrático de Direito, o direito que o cidadão tem de ser atendido no momento em que até o próprio Estado descumpre sua obrigação de fornecer educação, fornecer saúde, fornecer algumas garantias e direitos dos cidadãos, esses defensores que vão estar presentes nesses 50 municípios capixabas que hoje não têm essa defensoria. Então, nós fazemos aqui o requerimento para que seja colocado e votado em destaque essas 2 emendas que nós fizemos de nossa autoria e também de outros deputados que assinaram, e nós gostaríamos que desse especial atenção nessas 2 emendas. A primeira com relação à reorganização, ao investimento do Parque Tecnológico para os defensores públicos estaduais. A segunda com relação a nós dotarmos os 50 municípios capixabas de defensores públicos estaduais que hoje inexistem, para garantir direito às pessoas que estão lá, estão sendo desrespeitadas no seu direito, e esses defensores públicos estaduais são as pessoas responsáveis, competentes, que vão estar nesses 50 municípios. Então, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eles sempre estão conosco. O investimento que foi feito, inclusive de ampliação dos direitos deles, votação e aumento salarial, não tem nada a ver com isso que nós estamos falando aqui. Se nós votamos e ampliamos diversos pagamentos de outros servidores, fizemos isso com os procuradores também, eles não têm que pagar o resto da vida deles por nós mesmos termos votados aqui nesse plenário a ampliação e o aumento do reajuste salarial deles. Então, são coisas distintas. Nós estamos falando de LDO, estão fazendo essas emendas com relação à prestação de serviço que vai ser efetuada aos cidadãos capixabas, o que passou, assim como passou também diversos reajustes de outros servidores e outras categorias, não vem ao caso agora, como eu estou ouvindo de alguns deputados, e nós precisamos garantir que o cidadão capixaba seja atendido nos 78 municípios, garantindo os direitos. Eu entendo até que há uma certa preocupação do governo, porque os próprios defensores defendem os cidadãos e garantem o direito que às vezes o próprio Estado não está garantindo. O Estado faz a lei, o Estado não garante o direito para o cidadão. Então nós estamos aqui garantindo esse direito, falando em nome dos procuradores, e não tem nada de político nisso, uma vez que nós estamos aqui em partidos diferentes. Eu partido de direita, a Irine partido de esquerda, a Camila partido de esquerda também. Então está presente o interesse público nessa matéria. É isso que nós viemos aqui pedir, esses destaques dessas 2 emendas. E a aquiescência
de todos os senhores e senhoras deputadas que, quando os defensores vêm aqui, fazem a mobilização deles com cada um de vocês, todos recebem. Agora, na hora de votar, também vão votar junto com os caras. Alguém me ajuda aqui? Deputada Irine, senhor... Obrigado, Marquinhos. Deputado relator, Mazinho, eu não tenho como não pedir destaque, apesar da sua argumentação. Deputado, só um segundo, destaque não é agora na comissão, é depois. Tá. Mas eu quero fazer aqui algumas considerações primeiro sobre o método. Esse método de votar a LDO sem debate no plenário, livre debate no plenário, uma sessão, 2 sessões, é algo extremamente prejudicial à essência do parlamento. Não existe em lugar nenhum do mundo alguém que acerte tudo. E, portanto, não cabe achar que a peça que veio do governo, do governo do Estado, ela veio perfeita. E nosso papel aqui é discutir toda essa peça para fazer o contraditório. Eu acho que esse método apequena o poder legislativo. Nós somos um poder e temos que agir como tal. Isso significa ser contrário ao governo, estar fazendo oposição ao governo? Não. Isso significa cumprir o nosso papel de parlamento. As pessoas votaram em cada um de nós para que aqui pudéssemos representá-los. E esse método de discussão, tanto da LDO quanto do orçamento, não garante o nosso papel de representação. Eu fiz diversas emendas. Então vamos começar pelo prazo das emendas. 24 horas para apresentar emendas? É inaceitável. Inaceitável. Para você apresentar emendas com responsabilidade, robustas, com argumentos sustentáveis, não é possível fazer isso dentro desse prazo exíguo. Então, de novo, o método torna pequeno o poder legislativo. Eu gostaria de que a gente pudesse discutir melhor, porque, por exemplo, há mandatos aqui que trabalham cotidianamente com as partes mais empobrecidas da nossa população. O meu mandato é um deles. Quem é advogado dos pobres nesse país? O advogado dos pobres nesse país são os defensores públicos, tanto da União quanto do Estado. Não há, portanto, motivações se outras instituições equivalentes junto à Defensoria Pública, eles que fizessem a reivindicação. A Defensoria Pública fez 2 reivindicações corretas. Nós precisamos ter defensores em todos os municípios desse estado, porque o povo precisa ter advogado, e o advogado do povo é o defensor. Para ter uma atuação à altura dos problemas que nós vemos hoje, ligados a meio ambiente, à proteção ambiental, ligados à questão dos direitos à terra, ligadas a questões sobre o direito da moradia. Tudo
tudo isso precisa de um parque de inovação que dê a qualificação que esses defensores precisam para atuar à altura. E eu quero aqui recuperar uma parte da fala do Coronel Wellington. O Wellington disse aqui essa questão de nós termos concordado, porque consideramos que foi direito de outras categorias. E cerceamos a Defensoria Pública porque ela defende pobre? Então, assim, uma coisa são as questões técnicas, mas esse plenário não pode se eximir de colocar também as questões de natureza social. Então, assim, eu poderia falar de todas as minhas emendas, como a deputada Camila falou, mas o meu tempo está encerrado, mas o meu protesto contra esse método e, no momento preciso, vou pedir o destaque. Obrigado, deputada Irine. Próximo deputado Polese. Boa tarde a todos. Acho que, em primeiro lugar, por incrível que pareça, vou concordar com algumas palavras da deputada Irine, do PT, sobre o processo ser feito assim, infelizmente, apequenar a casa, atropelar trâmites, prazos e diminuir o nosso papel aqui como parlamento de dar as nossas contribuições para a lei orçamentária da casa, né? Eu gostaria também de poder votar em destaque todas as emendas voltadas a lutar por transparência aqui, não só para incentivos fiscais, subsídios, mas para tudo, para repasses para ONGs, para entidades, para projetos sociais, para tudo mesmo. Acho que transparência tem que ser o nosso foco. Agora, sobre o segundo ponto, eu vou concordar com a rejeição da emenda sobre a defensoria, gente, e aqui eu vou fazer uma retrospectiva de algumas votações que aconteceram aqui na casa. Há exatamente um ano atrás, a gente votava um projeto que deu 28 milhões a mais para a Defensoria Pública do Espírito Santo. E aí, depois eu vou até voltar nos discursos do dia. Em todos os discursos do dia, eram exatamente iguais os discursos que a gente está ouvindo hoje, de que eles precisavam desse recurso para ir para o interior, porque não tinha defensoria no interior, e esse recurso ia ser necessário para eles chegarem lá. Aconteceu que foi aprovado contra o nosso voto. Alguns meses depois, eles, nesse projeto junto, nessa votação, eles morderam um aumento absurdo, completamente incompatível com a realidade da iniciativa privada. Alguns meses depois, veio um reajuste que era para a base do serviço público aqui do nosso estado, que não incluía Ministério Público, TJ, Assembleia Legislativa, topo do Executivo, justamente porque era para abraçar as categorias de base. A Defensoria tentou enfiar eles dentro desse projeto junto para morder mais um aumento. Isso aconteceu, gente. E agora vem um projeto pedindo mais 35 milhões, justificando a mesma coisa que foi justificada há um ano atrás e que não aconteceu até agora. Quer dizer, em um prazo de um ano, uma quantidade de dinheiro a mais de 67 milhões de reais, gente. E aí é um fato que o Olavo falou muito, acho que foi a principal contribuição dele no Jardim das Aflições, que é o crescimento exponencial do Estado, que se a gente não botar o pé na porta, a galera é gulosa e vai querer aumentar, e sem, isso aqui eu falo com toda honestidade, sem a gente ver a contrapartida, sem ver mesmo. É um ano já na terceira tentativa deles de abocanhar um orçamento ainda maior, quer dizer, tentando até colocar dentro do orçamento, diferente de outros poderes, e sem a gente estar vendo uma contrapartida. E aí, quando a gente tenta aprovar projetos que vão impactar diretamente no cidadão, a gente vê o governo falar que não tem recurso, como quando a gente tenta tirar a taxa para quem refaz a CNH dele, quando a gente tenta passar um passaporte equestre aqui, que ia ajudar o produtor, o cara que tira o cavalo dele, o gado, sei lá, o porco, o seu animal da fazenda. A gente vê que a argumentação de que falta dinheiro. 28 milhões, por exemplo, desse primeiro aumento
deles é o valor que o governo abriria mão, se abrisse mão do IPVA de motos, que é um projeto que a gente está tentando. Então, poxa, para as coisas que vão impactar a população na ponta da linha, a gente falta dinheiro e a gente vê a elite do funcionalismo público em um prazo de um ano querer ganhar 67 milhões de reais. E eu acho isso muito injusto com o contribuinte, com o cidadão da ponta da lança, porque não ganha, que não tem esses recursos, que não tem essas benesses, que não tem o salário nesse padrão, mas que banca a festa toda. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Lucas. Finalizadas as discussões. Eu estou aqui, estava esperando para falar também. Então, ok. Deputada Janete, depois a gente, o último inscrito, depois a gente encerra as discussões e vai para a votação. Obrigado, deputada. Eu também só queria fazer uma consideração com relação à defensoria. Eu já tive em outros momentos até alguns contratempos com relação à minha visão da defensoria e que mudou muito ultimamente, até por conta de ver que a defensoria, depois que teve esse upgrade, tem atuado fortemente junto às populações em dificuldades, as populações que precisam desse apoiamento da Defensoria Pública no atendimento, especialmente aos problemas que a gente está tendo no interior do Estado. E vejo que é justo a reivindicação de poder estar buscando recursos para melhorar o seu parque tecnológico, que hoje basicamente não existe, que é necessário que a Defensoria estenda esse trabalho para os municípios do interior do Estado, para não ser uma defensoria bem remunerada, porém capenga, porque ela não consegue chegar no interior do Estado. Então, nessa direção, eu defendo, de fato, a emenda de que a defensoria, com esse compromisso deles, que é compromisso do defensor público, de botar, tendo esses recursos, poder estender a defensoria para todos os municípios capixabas, com esse compromisso, dando esse voto de confiança a quem de fato merece essa confiança, eu também defendo a emenda que vai na direção de poder estar fortalecendo a Defensoria Pública de nosso Estado, garantindo um atendimento para as pessoas que não têm condição de pagar um advogado, que precisam do acesso à justiça que se dá através da Defensoria Pública. Faz a justificativa que já está encerrado. Mas aí já votou depois? Mas já encerrou. É um minutinho só para dizer que o problema é que eu queria apresentar a emenda mais 24 horas. Ok. Mas e enquanto o defensor peço destaque discutido no projeto de líder, todos os deputados presentes aprovaram. Quem não estava presente não votou nem sim nem não, e agora nós estamos aprovando. Eu não estava presente porque eu estava já testado. Não, ok, então. Foi votado por unanimidade. Passo agora para a votação, como voto do deputado Denil Silva não respondendo, como voto do deputado Ari Pagung. Com o relator, deputado Adilson Espíndola. Com o relator, deputado Chambinho. Deputado Chambinho. Com o relator, deputada Janete. Acompanha o relator. Deputado Coronel Wellington. Viajou. Não respondendo, deputado Capitão Assunção. Senhor presidente, infelizmente a nossa emenda da Defensoria Pública foi rejeitada, mas infelizmente você é obrigado a votar favorável. Obrigado, deputado Capitão. Deputado delegado Danilo Baense. Correlator, presidente. Correlator, deputado Engenheiro José Esmeraldo. Entendi. Deputado Engenheiro José Esmeraldo. Deputado Zé. Correlator, deputado Engenheiro José Esmeraldo. Deputado Pablo Muribeca. Correlator. Obrigado. Deputado Muribeca com relator. Então, 9 votos sim, nem ou não. Levou a matéria ao presidente, aprovado apenas com a emenda do erro material de alteração da redação do artigo 3º, presidente. Coloca a matéria para ser discutida em plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Presidente, hoje não está bom não, porque eu já havia anunciado pedir destaque nas emendas 11 e 12 do relatório. Minha querida ministra, que sabe que eu gosto e prezo muito pela nossa amizade e parceria no plenário, eu coloquei a matéria em discussão, o momento que era para abertura
das falas de destaque. Não existiu destaque na manifestação dos deputados. Coloquei em votação, finalizei a votação. No caso específico, a fala de Vossa Excelência ficou extemporânea. Eu não consigo votar. Perdeu. Perdeu. Então está encerrada a votação. Apesar de aceitar, fica o meu protesto. O protesto de Vossa Excelência estará consignado em ata. Nesse momento eu convoco a comissão especial, Mazinho dos Anjos, para a redação final. Lembrando que estamos todos convidados para fazer uma breve visita na presidência da Assembleia, muito rápida, para liberar Vossa Excelência. Tá. Recebo novamente aqui o projeto 2067-25 devido à emenda do erro material da redação do texto do artigo 3º. Eu avoco para a relatoria da comissão especial e dou parecer pela aprovação da redação final. E já coloco em discussão, não tendo quem queira discutir a matéria, coloco em votação o deputado Dari Paglug com o relator, o deputado Adilson Espíndola com o relator, deputado Adilson Espíndola, deputado Alexandre Chambinho com o relator, deputado Janete Sá com o relator, deputado Capitão Assunção. Vou ler agora. Com o relator, deputado Capitão, deputado Adilson também, deputado Danilo. Com o relator, deputado Engenheiro Zé Esmeraldo. Deputado Engenheiro Zé Esmeraldo. Com o relator. Obrigado, deputado Zé. Deputado Muribeca. Com o relator, 9 votos sim, não aprovado a redação final, presidente. Aprovado a redação final, coloca a matéria para ser discutida em plenária. Plenário, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovada a Secretaria para a extração dos autógrafos. Todos os projetos da sessão anterior, do número 20, a Secretaria para a extração dos autógrafos. Nesse momento, roteiro para votação e ato de composição da comissão representativa do recesso. Senhoras e senhores deputados, é de costume dessa Casa de Leis que a comissão representativa, prevista no artigo 60, parágrafo 4 da Constituição Estadual, seja integrada pelos membros da mesa diretora, por liderança do bloco parlamentar e pelo líder do governo. Dessa forma, comunico que o ato 6.214/2025, com os nomes dos integrantes sugeridos para a comissão, posterior à aprovação do plenário, é o seguinte: a mesa diretora da Assembleia Legislativa resolve, ato número 6.214, indicar os deputados abaixo relacionados para compor a comissão representativa legislativa no recesso parlamentar 18 de julho a 31 de julho. Presidente, Marcelo Santos. Primeiro secretário, Hudson Leal. Segundo secretário, Janete Sá. Líder do governo, Vandir Leite. Dari Paglug, líder do bloco parlamentar. Coronel Hélio, líder do bloco parlamentar. Plenário de Seu Cardoso, 16 de julho de 2025. Marcelo Santos. Em votação, o ato. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Publique-se. Nesse momento, está encerrada a sessão e eu quero agradecer aos meus colegas deputados que nos auxiliaram a fazer a entrega da LDO. Peço desculpa à deputada Irine por não ter podido atendê-la já num prazo que ultrapassava o limite da minha competência legal, mas ficou consignado aqui. Mas agradecer aos deputados e deputadas que, independente da posição, colocando destaque, rejeitada pelo relator, mas o plenário da Assembleia e sua soberania definiu, aprovou a LDO e nesse momento nós estamos entrando em recesso. Agora vamos todos à presidência para uma breve visita e depois vamos almoçar, é claro. Presidente, encerrou a sessão? Termina aqui a transmissão da sessão desta quarta-feira. Foram realizadas 3 sessões, na verdade, uma sessão ordinária e 2 sessões extraordinárias para a conclusão da votação de projetos antes do recesso parlamentar. O recesso parlamentar vai do dia 18 agora de julho, a próxima sexta-feira, até o dia 31 de julho. Os trabalhos legislativos retornam no dia 1º de agosto. E hoje, em destaque, a votação da LDO, do projeto da LDO, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2026, além de outros projetos de origem governamental e também de iniciativa parlamentar que foram aprovados hoje durante essas 3 sessões. Mais informações sobre tudo o que aconteceu na sessão de hoje você confere daqui a pouco no site oficial da Assembleia Legislativa e também às 10 da noite no Jornal Panorama, aqui na TV Alice. Continue acompanhando a nossa programação TV Alice, mais perto de você.